A gente vai ler vários versículos. Eu até coloquei um tempo hoje aqui para mim, para eu não pregar até 2 horas da tarde. Não é, Massami? Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, só um minutinho. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu quero que você entenda aqui que se você ler no contexto o que esse escritor está falando para o pessoal aqui, ele está dizendo antes, no capítulo 5, vamos lá para o capítulo 5, lá embaixo, lá no final mesmo, lá no versículo 11. 11 diz assim, ó, a esse respeito, capítulo 5 de Hebreus, versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, para aqueles que pela prática da palavra têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A gente leu no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele fala sobre doutrinas básicas aqui. Se você vê o contexto, ele está falando, olha, eu poderia ter explicado coisas para vocês, eu poderia ter ensinado coisas mais profundas, mas devido ao tempo decorrido, você já tem tanto tempo na fé, ele está falando para eles assim, o escritor está falando para aquele povo, né? Vocês já têm tanto tempo na fé, tanto tempo de cristão, vocês já receberam tanto tempo de Jesus, que já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem ensinando outras pessoas, mas porque vocês se tornaram tardios em praticar, negligentes, preguiçosos, andaram na carne, não colocaram em prática aquilo que vocês já sabiam, então aí a gente tem que ir bem lento, eu vou ter que explicar tudo de novo lá, eu não posso ir mais fundo, eu vou ter que começar lá da base, entende o que ele está dizendo aqui? Para que a igreja cresça de novo. Então ele está falando sobre a necessidade de praticarmos a palavra. À medida que a gente pratica a palavra, nós vamos crescendo espiritualmente. Esse é o crescimento espiritual. À medida que você se deixa inspirar pelo Espírito Santo, que você anda nessa vida inspirada por Ele, você vai crescendo espiritualmente. Então, crescer espiritualmente não é simplesmente ter um monte de informação na mente. Tudo bem? Ser maduro espiritualmente não significa quantos anos você tem de igreja. Eu me converti quando eu tinha 3 anos de idade, até hoje estou no Evangelho, já são 76 anos de Evangelho. Não, isso não é crescer espiritualmente. Você não significa que você é maduro espiritualmente. Ser maduro espiritualmente é você receber a palavra, aquilo que você recebeu hoje, e você colocar em prática, você viver essa palavra. Então você pode perceber uma diferença, às vezes tem pessoas que vivem trocentos e não sei quantos anos na igreja. E às vezes tem uma pessoa que chega, em 2 anos, ela está mais madura espiritualmente do que aquela outra pessoa. Por quê? Qual foi a diferença? Ela praticou a palavra. Aí a gente vê lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, ele fala sobre doutrinas básicas. Ele está falando que aquelas doutrinas ali, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, juízo eterno, ressurreição dos mortos, essas coisas. Eu não sei se eu falei na ordem. Mas ele está falando que essas doutrinas são básicas. Aí minha pergunta é, será que as igrejas elas conseguiriam, assim, de uma maneira bem tranquila, explicar sobre juízo eterno e ressurreição dos mortos, por exemplo? Às vezes as pessoas tendem a pensar que quando a gente fala sobre algum assunto de escatologia, como ressurreição dos mortos e juízo eterno, as pessoas já pensam, nossa, que assunto profundo! Entende? Que assunto complicado. Mas não, ele está falando que é básico, é base. Era para nós sabermos desses pontos. Amém?
Outro ponto que eu quero destacar é que às vezes nós não podemos também, isso eu estava lembrando de um fato meu, a gente não pode socar nas pessoas tudo que a gente sabe da palavra de Deus. A gente tem que ser paciente com o crescimento das pessoas também. Existem pessoas que podem estar anos na igreja, mas a gente tem que estar sempre ali com a base, entende? Tem outras pessoas que não, a gente pode ir mais fundo com ela. E tem coisas que o Espírito Santo vai falar com você, que é o assunto que eu não cheguei no assunto ainda, a gente só está na introdução aqui, mas tem assuntos que Deus quer que a gente entre mais profundamente, como o assunto dos dons do Espírito Santo, mas para isso a gente tem que ter primeiro, revelação, conhecimento da palavra de Deus, para que a gente ande de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa ouvir essas verdades para que fé seja gerada no nosso coração, e a gente tem que começar a colocar em prática. E à medida que nós, como igrejas, começarmos a praticar os dons do Espírito Santo, aí sim o Espírito Santo ele vai começar a ministrar nas nossas vidas coisas mais profundas para que nós nos acertemos, para que nós cresçamos, entende? Mas a gente vai precisar primeiro saber a base, direito bem fundamentado. Vocês estão comigo? Quando eu falo isso, eu penso assim, porque isso é a respeito de mim mesmo, isso foi uma ministração que o Espírito Santo trouxe para mim. Às vezes nós somos tentados a jogar tudo em cima de uma pessoa. A gente quer tanto ensinar fé, os dons, tudo. Aí chega a pessoa, acabou de entrar na igreja, hoje se converteu. Agora receba, eu vou te ensinar tudo sobre batismo no Espírito Santo, tudo sobre o poder do Espírito, dons do Espírito, ressurreição. Uma vez eu fui na academia, isso é engraçado, eu fui na academia, eu fui chegar para um colega meu, eu falei, rapaz, o cara é forte, né? Ele tem muito forte mesmo. Eu falei, cara, seu corpo é legal. Eu falei, poxa, um assunto meio estranho, né? Homem falando com homem. Mas enfim. Aí ele fala assim, como é que você faz o exercício de bíceps aí? Me fala um exercício legal. Eu já faço esse daqui e tal. Ele, então tem esse daqui. Chegou lá, me mostrou uma máquina. Aí começou. Aí eu, é assim? É, isso. Aí você vai ter que pegar lá embaixo. Aí você sobe tudo, até esmagar o músculo. Aí você tem que descer de novo, devagarzinho, para rasgar mesmo o músculo. Aí tá, ele me explicou. Mas ele continuou fazendo sério. Ele está fazendo outro exercício, né? Não tinha nada a ver com bíceps. Eu parei, fico olhando. Ok, mas e agora? Que horas que eu vou começar a entrar nesse assunto aí e você vai deixar eu fazer o negócio e vai parar? Entende? A pessoa estava tão entretida em falar do negócio, queria me ensinar, que já começou a praticar ali e não deixou eu aprender. Outra coisa que acontecia bastante, quando eu estava começando a aprender violão, estudar música, aí eu chegava com os amigos assim, me ensina alguma coisa de violão aí. Aí ele começava a tocar, tem esse exercício aqui. Aí depois não parava mais de tocar. Eu falei, e agora? E eu? Como é que eu vou? Então às vezes as pessoas são tentadas a expor tudo que elas sabem, ao invés de ajudar outra pessoa a crescer. Entende? A gente tem que ser cuidadoso, cauteloso nesse sentido, amém? De não enchermos as pessoas para mostrarmos que sabemos de tudo, mas realmente ajudarmos elas a crescerem nessas verdades. Deus é bom? Amém. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12 diz bem assim, olha que interessante. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que significa ignorantes aqui? Que vocês não sejam, que vocês não sejam alienados a respeito desse assunto, que vocês tenham conhecimento, pelo contrário, que vocês tenham conhecimento a respeito desse assunto. A gente estava conversando com a irmã, e eu achei triste, porque ela falou bem assim, ela comentou, né? Na minha igreja, tantos anos, mas toda vez que chegava nessa parte aqui, nesse capítulo, a minha igreja pulava, parece que pulava, não ensinava sobre isso. Mas o próprio Paulo, ele está falando para nós, olha, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. É uma doutrina da palavra de Deus, os dons do Espírito. Os dons do Espírito não morreram, não foram só para aquela época, lá no início dos apóstolos. Os dons do Espírito são para nós hoje. Por que se não é para nós hoje, por que essa bendita doutrina, um capítulo todo, ou 2, 3, ou vários outros também, estaria falando sobre isso? Entende? Então isso é uma doutrina muito importante da palavra de Deus que a gente não pode negligenciar. Ok? Os dons do Espírito. E se você for ver lá no final agora, no versículo 31, olha como é que ele finaliza.
Ele vai falar sobre os dons, sobre várias coisas aqui, mas ele fala assim no versículo 31 do capítulo 12. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo. O que essa palavra zelo significa? Ele está falando sobre um fervor. Procure a respeito dos dons espirituais com fervor. Amém? Tenha intensidade a respeito dos dons do Espírito. Saiba, tenha desejo de saber mais sobre os dons do Espírito. Tenha desejo de operar nos dons do Espírito. É isso que ele está falando. Ele não está criticando em nenhum momento para você parar de buscar os dons do Espírito. Aqui nesse capítulo 12. As pessoas entendem errado. Não, ele está consertando simplesmente a igreja. Porque essa igreja de Corinto, sim, ela caiu num extremo. Ela tinha todos os dons do Espírito operando nela, mas o mais importante, que era para operar no meio de uma igreja, não estava operando, que era o amor. Mas ele não está criticando pelo fato de que eles operavam só nos dons do Espírito e não operavam no amor. Pronto, para de operar nos dons. A gente tem que só amar. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando, nós temos que amar em primeiro lugar. E buscar com zelo os melhores dons do Espírito. Mas se você for ver lá, por que ele está falando buscar com zelo os melhores dons? Primeiro você tem que entender que ele está falando que existem dons melhores na lista. Existem dons que devem ser priorizados. Nesses 9 dons que a gente vai ver do Espírito, eu queria fazer a pergunta, quantos dons são os dons do Espírito, mas já falei a resposta. Mas nesses 9 dons do Espírito, você tem que entender que existe uma ordem de prioridade. Existem dons que são mais importantes ou são mais abrangentes do que outros. Ok? Por exemplo, ele vai falar sobre o dom de variedade de línguas, o dom de línguas, e ele vai falar também sobre a profecia no capítulo 14. E ele vai falar, olha, eu prefiro que quando está no contexto de igreja, você tem o dom de profetizar mais do que o dom de línguas. Por quê? O dom de línguas, ele só vai edificar a você mesmo. Falar em línguas vai edificar só você mesmo, na verdade, falar em línguas. Mas o dom da profecia, sim, ele vai edificar a igreja. Amém? Então existem dons que eles são mais abrangentes. Eles vão pegar mais grupos de pessoas. Eles vão edificar mais a igreja, vamos dizer assim. Todos são. A gente vai entender que todos os dons são para edificar a igreja, sim, tá bom? Todos eles, para ajudar no crescimento da igreja. Mas existem uns que são mais abrangentes. Você vai ver, por exemplo, a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. São 3 dons que a gente vai chamar de dons de revelação. Desses dons, o dom de discernimento de espírito, ele é o mais limitado. Por que ele é o mais limitado? Dos 3 dons de revelação que eu falei, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, desses 3 dons, o dom de discernimento de espírito é o mais limitado. Por quê? Ele só vai operar numa classe, que é a classe dos espíritos. Enquanto o dom de palavra de conhecimento e principalmente o dom de sabedoria, eles vão operar com pessoas, lugares, espíritos. É mais abrangente esses dons. Vocês estão entendendo? Amém? Então ele fala lá no versículo 31 que nós devemos buscar com zelo os dons do Espírito, e eu acho que é por isso que Deus colocou isso nos nossos corações, de a gente buscar os dons do Espírito, de a gente desejar operar nesses dons, de você crer que você pode operar sim nos dons do Espírito. Amém? É para você desejar essas coisas. Existe outro ponto também que eu quero salientar. Aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes você foi chamado nos 5 dons ministeriais. Às vezes você foi chamado para operar em uma área da igreja. Nessa área da igreja, você deve buscar o dom que vai melhor servir a igreja. Ou seja, calma, eu quero que você entenda. Como assim buscar o melhor dom? Primeiro é o Espírito Santo que vai te revelar. Porque o Espírito Santo ele dá o dom a quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer. Ok? Não é que você vai, eu quero esse dom, quero esse dom. Não me interprete mal. Mas eu estou falando que você deve buscar em Deus qual é o dom que vai operar na sua vida, para aquela área que você está trabalhando. Se você foi chamado para a área profética, de um profeta, amém? Do dom de profeta, um dom ministerial de profeta, você tem que necessariamente operar pelo menos 2 desses 3 dons de revelação que eu falei, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Você vai operar, se você é chamado no ministério profético. Se você é chamado no ministério de evangelista, por exemplo, você vai com certeza operar em algum dos dons de poder, que é o dom da fé, o dom de curas.
dons de operação de milagres. Você vai operar nesses dons, porque é uma parte do equipamento que te reveste naquele ministério que você é chamado. Se você está no ministério de música, uma coisa que vai operar muito forte no ministério de música é o dom de profecia. E você deve buscar operar nessas coisas. Você deve deixar se inspirar pelo Espírito Santo de Deus. Claro, no dom de música, muitos outros dons podem operar também. Algumas pessoas podem operar enquanto cantam, como já vi casos, muitos casos que são conhecidos. Enquanto cantam, tocam, curas se manifestam. A unção de cura se manifesta, dons de cura se manifestam. Por quê? Há uma unção naquela pessoa que enquanto ela toca e canta, dons de cura se manifestam. Amém? Enquanto os outros, eu conheço outro músico que eu gosto muito, que o dons de revelação e profecia operam nele de uma maneira muito intensa enquanto ele canta. Por isso que ele canta geralmente muito espontâneo, muito vai fluindo, e coisas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria vão surgindo no meio das canções dele. Amém? Pode operar nesses dons. Às vezes você pode ser um diácono que está aqui. Você pode operar no dom do Espírito? Pode, meu irmão. Basta você estar ligado no Espírito. Mas há sim uma diferença. Aqueles que são chamados nos 5 dons ministeriais. Quais são os 5 dons ministeriais? Efésios capítulo 4, versículo 11 vai falar para a gente. Eu não vou abrir lá, mas é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Esses são 5 dons ministeriais. Aqui no capítulo 12 ele também vai falar um pouco sobre eles. Nesses 5 dons ministeriais, os dons do Espírito vão operar de uma maneira mais intensa, mais firme, mais forte. Um irmão que não é chamado no dom de profeta, ele pode profetizar? Pode. Mas a diferença é que o irmão que é chamado para ser profeta, os dons de revelação vão operar em um nível muito maior na vida dele. Muito mais constante. Agora tem irmãos que talvez na vida dele, 1, 2, 3 vezes na vida dele opere no dom de revelação. Não significa que porque ele operou no dom de palavra de sabedoria, eu sou profeta. Não, calma. Isso não mostra que você é profeta. Isso mostra que os dons do Espírito operam na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Para Deus operar na sua vida como um profeta mesmo, isso vai ser constante, vai ser algo muito forte mesmo. Amém? Porque está incluso no seu chamado, é um equipamento que Deus te deu para o seu chamado. Vamos continuar lendo então. Versículo 2 diz: Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, isso daqui ele está falando aqui, no contexto todo, que os dons do Espírito Santo, eles sempre vão glorificar a Jesus. Os dons do Espírito Santo, eles sempre vão operar no meio da igreja, através da vida de alguém, sempre apontando para Jesus. Isso é fundamental, é básico de a gente entender. Por que eu estou falando isso? Porque os dons do Espírito Santo nunca são para apontar para você. Olha como eu opero nos dons. Você está usando a cueca tal cor agora aqui. Ó, o Felipe chega e se assustou. Aí a pessoa faz um escândalo aqui. Mas os dons do Espírito não é para chamar atenção para ele, simplesmente para mostrar como ele opera nos dons, aleluia. Para as pessoas se curvarem e ele manipular as pessoas. Não. Os dons do Espírito é sempre para exaltar Jesus. Não é para mostrar o quão poderoso eu sou. Você vai ver, às vezes, pessoas que operam nos dons do Espírito e que muitas vezes, talvez elas estejam até andando num caminho não muito bom. Porque Deus, ele se preocupa com a igreja, com o corpo. E ele vai alimentar a igreja, o corpo dele, os filhos dele. Mesmo que aquela pessoa não esteja operando nos dons, não esteja vivendo uma vida tão correta assim. Amém? Então nós temos que ser cautelosos quanto a isso. De fato, lá naquelas épocas de Kenneth Hagin, nos grandes avivamentos que aconteceu de cura, é contada a história desse irmão que, eu me esqueci o nome dele agora, eu sabia. Mas ele operava num dom de curas muito poderoso, muito intenso. O ministério dele era marcado pelos dons de cura. E era de filas quilométricas de pessoas que vinham para as reuniões dele. Mas ele não aprendeu a parar. Ele não sabia dizer não para as pessoas.
Então ele achava que aquele poder que fluía através dele podia fluir, e ele estaria sempre ali disposto, e ele não soube dizer não. O nosso corpo humano tem um limite. A gente não pode operar simplesmente na unção 24 horas, não é assim, o corpo não resiste a isso. Então aquele irmão, ele não soube parar. E ele operava em dons de curas que eram poderosos. Então havia cruzadas, tendas que eram feitas ali para operar naquelas cruzadas, e eram muitas gente sendo curada de coisas assim incríveis, milagres assim que era uau, as pessoas chamavam a atenção. E as pessoas ficavam fazendo filas, e ele ficava às vezes, a reunião era para ser só um dia, mas ele deixava a reunião se estender a horas. Depois ele não ficava só um dia, ficava vários dias, a semana toda, várias vezes acontecendo isso, era dito dele. Até que um dia Deus já tinha avisado para ele parar com essas coisas, ele tinha que se consertar algumas coisas no caráter dele, mas ele continuou, porque às vezes as pessoas pensam que o dom está operando nela, e eu sou poderoso aqui. Não, o dom opera, Deus está... Calma, cara, não é assim. Amém? E ele operou, continuou operando, e Deus advertindo ele, mas ele não ouviu. Até teve um momento que aconteceu realmente um acidente muito ruim. Ele bateu o carro, era para a família dele quer dizer, a família dele morreu, as pessoas que estavam no carro, mas o dom de cura operou na vida dele, e ele conseguiu impor as mãos sobre a vida daquelas pessoas, e elas foram curadas. A família dele foi curada. Mas o dom nunca é para você mesmo, e ele não podia operar para si mesmo. O dom é sempre para o outro. E ele acabou que ele foi carregado para o hospital. E olha como o dom era tão tremendo na vida dele. Falam que quando ele foi carregado no hospital, que foi levado pelos andares lá, as pessoas onde ele passava, as pessoas eram curadas ainda, de tão forte que era a unção que era carregada na vida dele. Mas aquele irmão acabou morrendo. Morreu mais cedo. Amém? Então, Paulo ele vai advertir, ele já advertiu aqui no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 não, onde ele fala sobre a Santa Ceia, lá no versículo 30, tem alguma coisa assim, eu não vou abrir. Mas ele fala assim, muitos de vocês estão ficando doentes, dormindo. Esse dormindo não é que ele está simplesmente com preguiça, é que está morrendo, ele está falando ali, morrendo antes do tempo, porque não estão andando em amor. Amém? Então, os dons do Espírito sempre, eles devem exaltar a Jesus. Sempre exaltar a Jesus. Aleluia? Ok, vamos continuando então. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então a gente sabe que os dons são diversos. Aqui no versículo 4, 5, 6 ele fala de 3 coisas bem interessantes. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Essa palavra é a mesma no grego para diaconia, serviço aqui. A diversidade no serviço, no ministério, no ministrar. Mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então a gente sabe que existem vários dons, há diversas maneiras desses dons operarem também, há diversas maneiras do Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, na vida das pessoas, ok? Há diversas realizações, há diversos serviços. Ou seja, isso daqui está falando sobre diversidade. Tudo bem? Vocês entendem o que é diversidade, não é? Diversidade, coisas diferentes. Várias. Por isso que eu gosto muito do termo universidade. A igreja é para ser uma universidade. Como assim, Jefter? A gente tem que estudar agora, entrar no 3º grau aí, no ensino superior? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando, quando eu falo sobre universidade, eu estou falando desse termo. Uni, que ele fala de é um só. A universidade não é assim? É um ambiente grande ali, mas existe uma diversidade de trabalhos, de grupos, de assuntos que se é estudado. Eu entrei numa universidade, mas naquela universidade que eu estudei, eu não fui para estudar a mesma matéria que todo mundo foi estudar. Eu fui para estudar um curso que eu escolhi. Então, um curso que eu estava ali selecionado. Existem vários cursos operando em uma universidade. Uns estudam medicina, outros engenharia, outros letras. Ok? Mas é uma diversidade em um só lugar. A mesma coisa é conosco aqui. Nós estamos numa universidade. São diversos os dons. São diversas as operações do serviço. Por isso que nós não devemos nos comparar uns aos outros. Nós não devemos ficar fazendo comparações e muito menos competição para saber quem é melhor do que o outro. Porque o crescimento espiritual ele é individual. Amém? Então, às vezes, você pode gostar
Quando as meninas estão cantando ali, do jeito delas, nossa, a voz delas tão bonitinho, elas cantam assim, suave, parece que é os anjos de Deus, eu estou no céu. Mas quando chega o Jeff, aquela voz... Eu prefiro quando é as meninas. Não, existe diversidade nos dons. Não é uniformidade, todos têm que ser igual. Infelizmente, às vezes a religião, as igrejas querem pregar isso, uma uniformidade. Todos têm que agir assim, usa um uniformezinho. Todo mundo dá glória a Deus agora, glória a Deus. Não, quando o Espírito Santo se manifesta, todo mundo tem que reagir dessa maneira. Se você não está gritando na hora que a unção do Espírito está pegando, está alguma coisa errada com você. Parece que é essa a impressão que tem, às vezes, no meio da igreja. Mas a diversidade, irmão. Diversidade na manifestação do Espírito. Tem pessoas que quando o Espírito Santo vem, a unção de Deus vem, a pessoa começa a rir desesperada. Mas tem pessoas que estão ali no cantinho dela. É errado? Não é errado, irmão. Amém? É a diversidade. Cada um tem uma reação também à operação do Espírito Santo que é diferente. Tem gente que vai gritar. Tem gente que vai correr. Irmão, é a diversidade operando. Não é uniformidade. Isso que é maravilhoso no reino de Deus. É a diversidade nas manifestações do Espírito. É a diversidade nas operações. Às vezes você vai ter um pastor... Ou melhor, você vai ter o ministério de pastor, o dom do ministério de pastor, mas você vai ver que cada igreja, um pastor é diferente. Tem pastor que é mais sorridente, que é sempre, olha aí, irmão, simpático, vai cumprimentar, todo mundo vai abraçar. Tem pastor que não é mais sério. Isso faz dele um menor do que o outro? Não, irmão. Diversidade no meio da igreja, diversidade. Tem vocês vão ver profetas que são mais escandalosos, que vão falar, aí vai operar nos dons de uma maneira tão intensa que vai falar a vida de cada um aqui quase como um vidente. Eu já vi isso operar. Mas tem outros ministérios de profetas que não. Talvez uma pessoa ou outra, talvez no máximo, ele vai trazer uma palavra, mas ele vai trazer uma palavra profética para o corpo. Porque a abrangência do ministério dele é diferente. Tem dons proféticos que a abrangência do ministério deles é para uma comunidade muito grande. Como você vai ver o profeta Ágabo no capítulo de Atos, lá, 21, não me lembro qual é o capítulo. Mas ele vai fazer uma profecia que não é pessoal. Ele vai fazer uma profecia que é nacional. Ele está falando, vai vir uma fome. Olha a abrangência do ministério dele. Isso faz dele melhor do que o profeta que só profetiza para o pessoal, pessoalmente? Diversidade na operação dos dons. Diversidade da manifestação dos dons. A gente tem que entender isso, irmão, porque se a gente não entende essa diversidade, a gente começa a colocar todo mundo numa cápsulazinha que todo mundo tem que ser igual. Todo mestre tem que ensinar dessa maneira. Não, irmão. Você vai ver diversos tipos de apóstolos. Você vai ver diversos tipos de profetas. Você vai ver diversos tipos de evangelistas. Às vezes a gente cria uma ideia, com certeza o evangelista ele opera nos dons de uma maneira mais intensa e ele prega para multidões, mas você vai ver evangelistas que nem eles não vão pregar para multidões também de 100 milhões, 100 mil pessoas, não. Ele vai pregar em cruzadas aí, interior de nações, de países, e é evangelista, irmão. E não pregou numa pregação, não pregou para mais de 1000 pessoas. Às vezes a gente cria umas ideias. Não, a diversidade. E então porque ele só prega para 100 pessoas e outro que prega para 100 mil, ele é pior do que o outro, um é inferior ao outro? Não, irmão, mais uma vez, é diversidade. Tem diversidade na música, no meio do louvor. Tem irmãos que vão ministrar mais músicas agitadas, tem outros que ministram músicas mais lentas. Diversidade, irmão. Dos dons operando, diversidade do serviço, diversidade nas operações. Quanto melhor, mais fácil, quanto mais a gente entender isso, melhor nós vamos crescer no Espírito, como igreja. Nós vamos saber respeitar uns aos outros. Vamos respeitar o espaço uns dos outros. Vamos entender que tem irmãos que eles precisam de mais tempo para operar em algumas coisas, outros não, eles vão ser mais rápidos. E a gente não vai entrar numa competição, porque é diversidade. Amém? Tem irmãos que vão ser mais grandes evangelizadores. Não estou falando de evangelista. Evangelizadores vão sair na rua e são descarados mesmo, vão falar, pregar. Tem outros que, no jeitinho deles,
vai conquistar a amizade da pessoa e vai falar de Jesus da mesma maneira também. Ah, mas aquele conquistou mais vidas e outro. Irmão, os dois estão pregando Jesus? Diversidade. Aleluia. Deus é bom. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu acho que isso está bem claro. Sempre que há uma manifestação do Espírito, ela tem um fim proveitoso. Ela é para produzir um resultado. Não é para você se achar o cara, não é para você simplesmente ter uma informação, olha, e ficar condenando, julgando as pessoas. Por que eu falo isso? Se Deus está te revelando algo a respeito de alguém, eu estou sentindo aquela pessoa está meio assim. Não é para você chegar para as outras pessoas e começar a fofocar. Eu estou sentindo aquela pessoa meio assim. Se você está percebendo alguma coisa, se é uma operação do dom do Espírito operando na sua vida, é para você ajudar aquela pessoa, é para você ter um fim proveitoso. E o primeiro fim proveitoso que você pode ter é orar por aquela pessoa. Amém? Eu gostei muito quando a Samia Rocha veio aqui e eu tive a oportunidade de andar com ela. E quem conhece a Samia sabe que ela é uma profeta, ela é chamada nesse ministério de profeta. E é muito intenso os dons do Espírito operando nela. Eu pude andar com ela e é algo assim que você fica, uau, que coisa louca. Quem participou nos cultos, você sabia que ela falava coisas assim que eu falei, meu Deus. Porque o profeta ele vai trabalhar nas intenções do coração da pessoa. Né? Então tem coisas que a pessoa, só ela sabe, só Deus e ela. Mas às vezes o profeta fala aquilo, ela, como é que você sabia disso? Então, eu estava andando com ela, a gente fez umas visitas em outras províncias. E até estava numa casa de alguém, e do nada, a gente já estava se despedindo, ela fala com a mulher, olha, e começa a trazer uma palavra para a mulher que nem estava indo para a igreja direito, e ela começou a ver, trouxe aquela revelação, aquela palavra de conhecimento e sabedoria, e aquela pessoa começou a chorar, mas ela falou bem assim, olha, para a gente que estava ali, ela falou bem assim, sempre aquilo que Deus, o Espírito Santo se manifesta, quando o Espírito Santo se manifesta, é porque há um fim proveitoso. Então, antes de acontecer, ela já estava percebendo. Ela falava, por que isso? Ela ficava às vezes, não, por que isso? Meio assim, debatendo com ela. Ela falava, não, se existe isso é porque há um fim proveitoso. Não é simplesmente para, que legal, massa. E fica aquela informação parada. Não, existe um fim proveitoso nas manifestações do Espírito. Até mesmo, irmão, para você não parar de julgar os outros quando estão na manifestação do Espírito, que podemos estar no culto e de repente uma pessoa começar a correr aqui, aí você fica, para que isso? Irmão, você não sabe o que está acontecendo naquela pessoa. Você não sabe o que o Espírito Santo está ministrando no coração daquela pessoa, que a manifestação trouxe uma reação nela para ela correr. Às vezes aquela pessoa estava precisando de uma explosão daquela. Eu não sei. Amém? A gente não pode ficar julgando algumas coisas assim. Claro que existem manifestações, talvez hoje a gente não vai falar sobre isso, mas existem manifestações que são exageradas, que são diabólicas, que são aquelas manifestações que você percebe que o ambiente vai ficar esquisito, vai ficar pesado, e toda a glória vai atrair a atenção das pessoas para a pessoa, para o homem. Essas manifestações não são de Deus. Mas as manifestações do Espírito, elas têm um fim proveitoso, e a gente sabe que sempre é para dar glória a Deus. Amém? Vamos continuando. Versículo 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, como ele quer, como ele deseja, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui-se um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Fala assim, universidade. Está falando de universidade aqui. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A partir do versículo 8, então, quantos dons do Espírito que nós temos?
9 dons do Espírito. Quando a gente fizer a prova, então, você vai saber responder, não é? E vai ter prova? Que culto é esse? 9 dons do Espírito. A gente vai dividir esses dons do Espírito em 3 classes. Vamos lá. A primeira classe que eu falei já, dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. A gente vai ter uma outra classe de dons, que a gente vai chamar de dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar e operação de milagres, tá bom? São os dons de poder, esses 3. Dom da fé, dons de curar ou de curas e operações de milagres. E nós vamos ter uma terceira classe, que é a classe dos... Aqui existem 2 termos que podem se aplicar, que são chamados de dons vocacionais ou dons inspiracionais. Por que vocacionais? Porque eles são expressos por meio de voz, tá bom? Há uma voz nele. Ou inspiracionais porque eles inspiram, eles causam essa inspiração nas pessoas. Eles inspiram a igreja, o corpo de Cristo. Que é o dom de profecia, amém? O dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Amém? Até aqui, vocês entenderam? Agora, percebe lá no versículo 8 que ele fala assim, olha que interessante, eu gosto muito como ele coloca aqui. Ele fala assim, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A um é dada a palavra de sabedoria, mas a outro... palavra de conhecimento. A outro... É o que, irmã, que está escrito aí? Discernimento de Espírito? Fé, né? Fé. A outro, dons de fé. E a outro o quê? Dons de curas. Amém? Vocês, o que eu estou querendo trazer com isso? Que cada dom do Espírito, ele não está alojado em uma só pessoa. Não, eu tenho os dons do Espírito operando em mim. Os dons todos operam. Não, ele está falando que a um é um dom. Mas a outro é outro dom. A outra é outro dom. Não tem nenhuma pessoa que tem todos os dons. Porque se existisse essa pessoa, seria Jesus Cristo. Porque os dons eles foram compartilhados com a igreja. Justamente para que não causasse essa soberba. Justamente para que promovesse essa diversidade no nosso meio. A um é esse dom. A outro é esse dom. A outro é esse dom. A outro é aquele outro dom. Agora a gente tem que entender que, como ele disse... Todos os dons, ele fala no versículo 11. Mas há um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. É o Espírito Santo que realiza todas essas coisas. Ele distribui como ele quer, a cada um individualmente. E uma coisa que é importante a gente entender, esses dons são do Espírito Santo. Tá bom? Não, eu tenho o dom de cura. Não é eu tenho o dom de cura. Você é usado para ministrar o dom de cura, amém? O dom de cura pode operar através de você. Não significa que pertence a você uma propriedade sua. É dons do Espírito Santo, ok? Esses dons são deles e eles vão operar na vida de cada um de nós conforme o Espírito Santo quer. Não é conforme eu quero, na hora que eu quero. Ah, não, agora eu quero que a profecia opere em mim porque eu vou ministrar agora no culto. Não é assim que opera. O dom vai operar conforme o Senhor quer. Na hora que Ele quer. Eu conheci um pastor, eu falei isso na vez passada, um pastor japonês. Ele se encontrou comigo e ele falando lá que eu tenho um dom de cura. Ele falou bem assim. Ele disse assim, não, e eu sou humilde em reconhecer que eu tenho um dom de cura porque é meu, foi Deus que me deu, não sei o quê. Eu fiquei olhando, meu Deus do céu. Não é assim, essa humildade toda aí, Jesus. Não, os dons são do Espírito Santo. Ok? Eu tenho, se o dom opera em mim, glória a Deus, não é eu tenho, possuo, é meu e opero na hora que eu quero, não. É conforme o Espírito Santo quer. Amém? Então vamos lá. Nesses próximos minutos vamos trabalhar sobre alguns dons então. Fala assim para o seu irmão do lado. Busque os dons do Espírito. Os melhores dons. Isso. Vamos falar então sobre, começar com palavra de conhecimento, tá bom?
O que é a palavra de conhecimento, o dom da palavra de conhecimento? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que você não deve falar o dom do conhecimento, porque não é dom do conhecimento, é dom da palavra de conhecimento. É assim que a Bíblia está falando. A gente não pode abreviar isso daí. Não, é dom da palavra de conhecimento. Porque se você falar o dom do conhecimento, pode levar a uma interpretação, a uma conotação diferente daquilo que a Bíblia está falando para nós. Tá bom? O que esse dom não é? O que ele não é? Ele não é um conhecimento profundo da Bíblia. Ah, não, ele tem o dom da palavra de conhecimento. Por quê? Ah, porque ele tem um conhecimento profundo da Bíblia. Não é isso. Por quê? Uma coisa que é fatal, isso você tem que ter bem firme gravado no seu coração a respeito dos dons do Espírito. Todos, pode até anotar isso, todos os dons do Espírito são sobrenaturais. Esse vamos dizer assim, é o princípio básico para a gente entender. Todos os dons do Espírito são sobrenaturais, eles não são naturais. Então, se eu tenho um conhecimento profundo da Bíblia, eu posso adquirir esse conhecimento naturalmente. Como? Se eu estudar a Bíblia, é óbvio, eu vou ter um conhecimento profundo da Bíblia. Então, esse dom da palavra de conhecimento não está falando sobre conhecimento profundo da Bíblia. Ele também não fala acerca de conhecer Deus intimamente. Tem pessoas que pensam assim, não, esse dom do conhecimento é porque eu tenho uma intimidade, eu conheço Deus mais intimamente. Não, irmão, não é... Qualquer um que se achegar a Deus e viver com Deus todos os dias, vai conhecê-lo mais intimamente. Ok? Isso está disponível a todos, Deus não vai fazer acepção disso. Aquele que se aproximar dele, aquele que buscá-lo, que viver com ele, não é assim com uma pessoa? Se você vive com uma pessoa todos os dias, você vai andando com ela, você vai conhecendo ela cada vez mais. Intimidade. Então, o dom da palavra de conhecimento não é conhecer Deus de uma maneira íntima. Amém? Amém. Então, vamos lá. Vamos ver alguns casos da palavra de conhecimento então, na palavra de Deus. Eu só vou citar alguns aqui. O primeiro é que vocês conhecem. O primeiro caso que eu quero ressaltar que Kenneth Hagin fala. João, apóstolo João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse. A gente conhece essa história, não conhece? João, ele mandou carta para 7 igrejas na ilha de Patmos. O que a gente tem que entender aqui? João, ele estava preso. Ele não estava andando, viajando por aí. Ele estava preso. Mas ele manda uma carta para 7 igrejas falando de coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Falando da situação do coração daquela igreja. Esse é o dom da palavra de conhecimento em operação. Ele não sabia, não tinha como ele saber, ele estava preso, estava ali numa ilha, isolado, preso. Mas ele envia carta para 7 igrejas, sabendo de coisas que estavam acontecendo dentro do coração da igreja. E ele fala, cada igreja ele vai falando, está acontecendo isso. Vocês estão assim, 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 isso é bom, mas tem isso aqui para corrigir. Então, é o dom da palavra de conhecimento operando na vida dele. Amém? A gente vê também, vamos lá abrir rapidinho, em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Aqui os dons do Espírito agem de uma maneira muito forte nesse capítulo. Atos capítulo 9. Versículo 11. Vocês conhecem essa história? Aqui é Ananias. Versículo 10 diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo, Atos 9, 10, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, uma visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, os dons do Espírito, eles podem operar por meio de veículos. Tá bom? Os dons do Espírito podem operar por meio de veículos. Que veículos são esses? Um desses veículos é a profecia. O dom de profecia pode ser um próprio veículo. Como assim? Alguém recebe uma palavra de conhecimento e ela tem o dom da profecia operando junto e é o veículo, a voz. Ela dá voz àquela palavra de conhecimento. Ok? Outro veículo que pode acontecer, visão. Ananias estava ali e ele teve uma visão. Aquela visão foi o veículo para ele ter a palavra de conhecimento e de sabedoria que ele vai ser revelada a ele. Os dons do Espírito, eles podem operar simultaneamente, ou mais de um ao mesmo tempo. Como falei, geralmente,
quando opera a palavra de conhecimento, simultaneamente ou conseguinte vai operar também a palavra de sabedoria. Geralmente, não estou falando que sempre. Geralmente assim. Operou a palavra de conhecimento, vai operar a palavra de sabedoria logo em seguida. Geralmente. Ou então, muitas vezes, os dons operam simultaneamente, como palavra de conhecimento vai operar junto com o dom da profecia. Palavra de sabedoria vai operar junto com a profecia. Ok? Ou então, no caso de uma ressurreição de um morto, por exemplo, 3 dons podem operar ali. Se uma pessoa é morta e é ressuscitada. O dom da fé, o dom de cura e o dom de operação de milagres. A gente vai ver isso mais futuramente. Amém? Mas para ressuscitar um morto é algo sobrenatural. É algo incrível. Amém? Então, esses 3 dons podem entrar em operação. Então, o que eu quero mostrar aqui é isso daqui. Que Ananias, ele estava lá na dele, com o Senhor, e ele teve uma visão. E por meio dessa visão, Deus lhe dá uma palavra de conhecimento, que é o versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita. Não tem como ele saber disso de maneira natural, isso é sobrenatural. Vai à rua direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha, como é que ele poderia saber disso? Não poderia saber disso se não fosse por meio de uma revelação sobrenatural. Aqui é o dom da palavra de conhecimento. Por que palavra de conhecimento, Jefter? Porque não é um texto completo. As revelações de Deus, para o que ele traz para alguém, até mesmo para o profeta, para quem ele operar, nunca é uma revelação que a pessoa vai saber tudo. É uma palavra. É apenas uma parte. É isso que significa a palavra. Ele não vai revelar o texto todo. Ele vai revelar uma palavra daquilo para aquela pessoa. Então o profeta, quando ele está operando, às vezes ele está operando pela fé. Não, às vezes não, sempre ele está operando pela fé. E ele começa a falar o dom pela fé. Mas não significa que ele chega aqui e ele leu toda a mente da pessoa, toda a vida, agora sabe de tudo dele. Não, não é isso. Ele sabe uma parte que foi revelada de Deus e ele fala, e às vezes sem saber o que está acontecendo. Aí quando a pessoa ouve aquilo, como é que você sabia disso? Mas o profeta está aqui, eu também não sei disso, entendeu? Eu sei parte disso. E ele começa a falar para aquela pessoa. É assim que é o dom da palavra profética, os dons operando os dons em operação, amém? Os dons do Espírito em operação. Quase que engasguei. Ok? Vocês estão me entendendo essa parte aqui? Então, às vezes, você vai receber uma revelação de alguém, você vai ficar... Como que essa pessoa sabia disso? Não é que ela sabia disso, ela começou a operar pela fé e ela soube apenas uma palavra daquilo, é uma parte do contexto total. E ela trouxe revelação. Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios 13 também. Em parte profetizamos, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tem parte que nós conhecemos mesmo. Tem parte não, que nós profetizamos, que agimos pela fé, uma revelação de Deus operando. Aleluia? Continuando, Pedro... Vamos lá para Atos, já que a gente está no 9, Atos 10 então, rapidinho. Atos capítulo 10, versículo... Lá no 9, 8... 9, né? É só para trazer um contexto, eu não quero ler todo o texto. Pedro, a gente sabe que Pedro ele estava em Jope, na casa de um homem chamado Simão Curtidor. Ele estava lá no telhado, ele estava ali e de repente ele teve um êxtase, uma visão poderosa de Deus, os sentidos dele saltaram e ele viu aquela visão 3 vezes que se repetiu diante dele. Logo após essa visão ter passado, Pedro ainda está lá no teto, ele não está sabendo de nada que está acontecendo fora dele. E ele tem uma informação que é sobrenatural, que é o versículo 9... é o 19, na verdade, né? Diz assim, no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Não quero ler tudo não, só vou ler o versículo 19. Diz assim, versículo 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão que ele teve naquele momento, disse-lhe o Espírito Santo, estão aí 2 homens que te procuram. Isso é uma palavra de conhecimento. Ele não sabe, foi sobrenatural, não é que ele viu os homens chegando, nada. Ele estava ali, meditando na visão, e de repente o Espírito Santo fala, tem 2 homens te procurando, vai lá, desce, fala com eles e vai com eles. Amém? Levanta-te, no versículo 20 fala, né? Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então isso é uma palavra de conhecimento em operação. Aleluia? No Antigo Testamento a gente vai ter alguns casos, eu vou só citar, por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 9, lá entre versículo 30 e 20,
você vai ver que Samuel, ele teve uma revelação. O Saul chega até ele procurando as jumentas. Saul perdeu as jumentas do pai dele, né? E Samuel, ele tem uma revelação de onde essas jumentas estão. Ele não teve esse conhecimento naturalmente, foi sobrenatural. Foi o dom da palavra de conhecimento em operação. E ele era um profeta, ok? Ainda em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 22 por ali, a gente vai ver a história de Saul. Saul, ele foi ungido para ser rei, mas ele era grandão e todo tímido, vergonhoso, ele se escondeu. E ele estava escondido. Mas o profeta Samuel, ele teve, por meio de uma palavra de conhecimento, a revelação de onde o Saul estava escondido. Então isso não foi natural, foi algo sobrenatural operando na vida dele. Ok? Amém? Nós temos o caso de Elias no Antigo Testamento também, 1 Reis capítulo 19, versículo 18. 1 Reis capítulo 19, versículo 18. Elias, ele tinha acabado de destruir os profetas de Baal, vencido eles, fez aquela luta, venceu, estava cansado, fugiu, e ele soube da história que Jezabel queria matá-lo, e ele se desesperou. Olha só, o cara venceu tantos profetas, aí veio uma mulher, ele desesperou, fugiu, foi embora, mas porque ele estava cansado, estava exausto também, e ele se deixou levar pelas emoções dele. E teve uma hora que ele começou a orar: Deus, deixa eu morrer aqui, só fiquei eu em Israel. Então a gente vai ver que Deus, ele dá uma palavra de conhecimento para Elias. Ele fala: ei, ficou só você não, bonitão. Ficou não. Tem mais 7.000 meu aí, no meio da nação, que eu separei também. Então ele não pôde saber isso por meio de um conhecimento natural. Foi uma palavra de conhecimento, uma revelação sobrenatural que mostrou para ele que existiam ainda 7.000 pessoas ali junto com ele. Ok? Tem uma história que eu acho fantástica, se você quiser ler depois, você pode ver. Lá em 2 Reis, capítulo 5, tá bom? 2 Reis, capítulo 5, você pode ler toda a história. Mas Naamã, a gente conhece, ele foi curado. A gente conhece essa história. E ele foi tão grato pela cura dele com o profeta Eliseu, que ele falou que ele queria dar presentes para o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu, ele recusou, ele rejeitou, ele não queria aqueles presentes. Mas o profeta Eliseu tinha um discípulo chamado Geazi. Geazi, ele viu que o profeta tinha recebido algo e ia ser bom, porque Naamã estava muito grato por aquilo, e Geazi viu aquilo e ele falou: eu vou pegar isso para mim, então, já que o profeta Eliseu não quis. Então eles já tinham saído, partido. Geazi, ele volta, ele fala assim: tem que resolver um negocinho ali, e engana Eliseu e volta até Naamã e fala, e mente para Naamã: o meu senhor, ele pediu lá tantas coisas. Aí Naamã estava tão grato, porque as pessoas, elas são gratas pela operação do dom do Espírito Santo. E a gente tem que ter cuidado nisso, para não nos ensoberbecermos e explorar pessoas, que é o que infelizmente muitas vezes acontece, não muitas vezes, né? Algumas vezes acontece, né? Que pessoas, elas, pelo dom operar na vida dela, milagres acontecerem, de extorquir, explorar outras pessoas. Isso é errado. Então Geazi, ele voltou para Naamã e pediu aquelas coisas, mentiu. Mas quando ele retorna lá no versículo versículo 26, 2 Reis 5, 26, Eliseu vai e fala para ele: ei, eu fui com você em espírito, eu estava lá em espírito com você. Quando Geazi volta para ele. Então isso foi um dom de palavra de conhecimento. Eliseu sabia de tudo, sabia do que estava acontecendo ali, e aquele discípulo teve um fim ruim. Amém? Agora aqui eu acho uma história muito legal, então eu quero abrir com vocês, lá em 2 Reis, capítulo 6. Eu gosto dessa história, acho fenomenal. 2 Reis, eu pensei que eu ia conseguir falar os 3 dons de revelação hoje, mas eu não consegui, gente, então fica para a próxima, tá? 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, no versículo 8. Olha que fenomenal o dom da palavra de conhecimento em operação. O 8 diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então você está vendo que o rei da Síria estava fazendo um planejamento para destruir Israel, para pegar o povo de Israel. E só no secreto. Mas, versículo 9, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te
de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Ele não podia saber disso naturalmente, não era que ele era um espião, tá bom? O homem de Deus aqui não é um espião que estava ouvindo a conversa do rei, não. Ele soube disso por meio de uma palavra de conhecimento. Ó, fica alerta, não vá para aquele lugar, porque os sírios estão querendo te atacar ali. Versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes, ou seja, várias vezes eles foram libertos. Versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos, e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, ou seja, o rei da Síria. Ele começou a pensar, não é possível, porque várias vezes aconteceu isso, né? Toda vez o rei da Síria planejando algo, e o profeta lá falando para o rei de Israel: olha, eles estão tentando te atacar agora aqui, olha, eles estão tentando atacar ali, estão tentando atacar ali. E eles... Quem é o espião que tem aqui? O rei da Síria pensou, tem um espião no nosso meio? Começou a querer a ir atrás do espião. Versículo 12. Versículo 12, nosso último versículo aqui. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Amém? Então ele estava na câmara de dormir dele. Estava no secreto lá, sozinho. Mas Deus revelava ao profeta Eliseu aquilo que ia acontecer. Isso é bom, aleluia, segurança para nós. Segurança para nós, porque às vezes você pensa que está escondido as intenções do coração das pessoas. De fato, a Bíblia fala que nós não devemos julgar as intenções do coração das pessoas. Mas se Deus traz uma revelação para o profeta ou por meio de alguém, você deve ficar atento, porque Deus, isso é para... Esses casos extremos, isso já aconteceu até comigo, já é um momento de declive na minha vida, um momento que eu não estava muito bem, mas você começa a tomar atitudes por seu próprio jeito e você não quer ouvir Deus. Deus está falando com você, Ele fala no seu coração, porque hoje nós não somos guiados por profetas. Os profetas, eles vão simplesmente testificar algo que está no seu coração, ou algo que Deus já falou com você. Então Deus está falando com você, se conserta nisso, se conserta nisso, se conserta nisso, se conserta nisso, se conserta nisso. Aí você está lá, cabeça dura, não quero. E Deus está falando, se conserta, não. Então às vezes Deus tem que usar uma medida mais intensa com as pessoas. E aí que entra muitas vezes uma palavra de conhecimento. Ei, sabe que tal dia está fazendo tal lugar lá? Estava lá, rapaz. Aí, mas só eu sabia disso. Porque nada está escondido aos olhos de Deus, irmãos. E às vezes, para você entender, se Deus precisa chegar nesse nível para falar com você, é porque o negócio está feio já. E Ele quer te livrar. Amém? Então, não... Pode ser que seja necessário para alguns momentos, principalmente quando você tem que tomar uma decisão de fé que é muito intensa, que exige muito. Então, às vezes, uma palavra de conhecimento vem para te confortar também. Você está ali, você está naquela luta, mas Deus falou algo comigo, mas isso é muito maior do que eu, e você está se questionando aquilo dentro de você, você está lutando dentro de você. E às vezes uma palavra de conhecimento vem para trazer conforto para você também. Porque aí você vai saber, não, realmente, aquilo que Deus falou comigo no secreto, Ele está sabendo. Porque quando você ouve de outra pessoa falando pelo dom do Espírito, se você sabe que era só você e Deus, amém, só pode ser Deus. Não é assim? Só pode ser Deus. Então, a gente passa por essas experiências também. E esses dons são justamente para nós edificarmos a igreja, para ajudarmos uns aos outros. Eu tenho percebido esses dons operar no meio da nossa igreja em certo nível. Algumas pessoas, principalmente no meio dos adolescentes, que estavam escondendo algumas coisas. Mas sabe, Deus já estava avisando. Deus avisa o pastor, Deus avisa a liderança. Deus está falando ali, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está certa. Alguma coisa está certa. Às vezes, é como eu falei, às vezes você não sabe de tudo. Mas às vezes você pode saber de muita coisa também. E às vezes você não fala para a pessoa, porque você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E você está dando as instruções ali para a pessoa, olha, tal coisa. Porque nem sempre é um engano que a gente tem de às vezes a gente pensar que alguém que opera nos dons de revelação ou profético, que a pessoa sempre tem que fazer assim diz o Senhor. Não, nem sempre precisa fazer isso. Muitas vezes pode estar num culto como esse, numa reunião como essa, e os dons de palavra de conhecimento e sabedoria estarem operando. E está respondendo coisas aí que eu nem imagino. Amém? Mas pode estar operando. O que eu quero falar é que
Essa é a função dos dons. E eu quero que a gente busque essa palavra de conhecimento. Eu quero que a gente busque esses dons do Espírito operando em nossas vidas. Porque isso é para edificar. Não para a gente manipular as pessoas, para a gente ficar sabendo da vida das outras pessoas. Felipe, eu não estava lá, mas eu te vi numa visão, numa bicicletinha, indo para tal lugar. Não é para a gente ficar sabendo da vida das pessoas e tocando terror também nelas. Não é simplesmente para isso. Não, é para trazer as manifestações do Espírito são para um fim proveitoso. Deus, ele quer resgatar a vida do Felipe, que está na bicicletinha dele indo para tal lugar. Kenneth Hagin, ele conta a história de uma família que adotou um filho, um rapaz, e esse rapaz começou bem, recebeu Jesus, estava salvo, mas ele tinha problemas sérios na juventude, na adolescência dele, de vícios, mas ele foi liberto. Mas certo dia, ele chegou a tal lugar e ele passou bem em frente a um lugar que era daqueles que ele ficava viciado. Ele ficou tentado, vou entrar. Mas naquele momento a palavra de conhecimento operou na vida dos pais dele. Pais adotivos, mas eram pais dele agora. E operou na vida dos pais dele e eles tiveram aquela visão, eles viram o filho dele, foi a mãe, se eu não me engano, e eles começaram a orar pelo filho. Não, e começaram a orar. Há um fim proveitoso. Deus revela, não é simplesmente para revelar. E agora? Vou brigar com ele. Não, trouxe uma revelação. E no momento eles começaram a orar, a interceder. E aí depois o filho vem para casa e fala, olha, eu vou contar um negócio para vocês, pais. Hoje eu estava passando tal lugar e eu quase entrei, mas aí eu voltei a mim e saí de lá. Amém? Os dons, a operação, as manifestações do Espírito Santo sempre têm um fim proveitoso. Aí depois a mãe falou, eu vi você lá. Mas orei por você. Amém? Então, os dons do Espírito podem operar não só na igreja, mas na sua família, na sua casa também. Com um fim proveitoso. Nada está escondido aos olhos de Deus. Amém? Vocês permitem eu ler mais algumas coisinhas para a gente só crescer um pouco mais nisso? Aí a gente finaliza. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Já é só mais 2 trechinhos aqui no Novo Testamento, lá em João 4. A gente vê Jesus operando na palavra de conhecimento. João capítulo 4, versículo... Eu acho que eu anotei errado. Não. João capítulo 4. Aqui no João capítulo 4, ele está falando com uma mulher samaritana, não é? A gente conhece essa história, vocês conhecem essa história muito bem. Ele está conversando com essa mulher samaritana e tem um momento que o dom da palavra de conhecimento opera em Jesus e ele fala lá no versículo 17, vamos dizer. Não, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, aqui é o dom da palavra de conhecimento. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher já se assustou. Eita, Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta. Porque o dom da palavra de conhecimento entrou em operação aqui com Jesus. O outro texto que a gente vai ver, o dom da palavra de conhecimento, é lá em Atos capítulo 5. Eu vou abrir rapidinho aqui, Atos capítulo 5. A palavra de conhecimento operou para salvar uma samaritana que depois salvou toda a cidade dela. Então a gente vê o dom operando para evangelismo também. No capítulo 5. Uma coisa que eu não tinha falado, né, a respeito do capítulo 9, que Ananias, ele não era chamado nos 5 dons ministeriais. Ananias em Atos 9, tá bom? Não é o Ananias que a gente vai falar agora. O Ananias de Atos 9, a Bíblia fala que ele era apenas um discípulo. Então não é porque é uma pessoa chamada nos 5 dons ministeriais que só ela que vai operar nos dons do Espírito. Não, um discípulo como Ananias, uma pessoa como Ananias, que não é chamado nos 5 dons ministeriais, mas que está ali na intimidade com o Senhor, que serve ao Senhor, que está junto. Os dons do Espírito podem entrar em operação. E ele teve uma visão, e uma visão que transformou a história da humanidade, irmãos. Se você não entendeu isso, Ananias, se não tivesse Ananias, não teria Paulo. Ananias era o irmãozinho, talvez lá, que ajudava na igreja, estava junto com os discípulos, mas ele recebeu a visão, ficou meio atemorizado, mas Senhor, ele tentou discutir com Deus, ele persegue a igreja. Mas Deus trouxe uma palavra de revelação para ele, ele foi lá, foi até Paulo e falou, e fez aquilo, obedeceu ao que Deus tinha falado, foi até a rua direita onde Deus tinha mandado. E olha quem salvou, quem foi salvo? Paulo!
Então, qualquer pessoa pode operar, amém? O que Deus mais requer de nós, irmãos, antes de ler isso daqui, o que Deus mais deseja de nós é obediência. Às vezes a gente fica muito focado nos números e nas grandezas. A gente às vezes fica se comparando com outros ministérios, mas aquele ministério é tão grande, aquela pessoa opera tanto, tantas vidas foram... Deus não está preocupado nesses números, irmãos. Deus está preocupado, Ele está olhando para a sua obediência naquilo que Ele tem te confiado. Às vezes você pode ser como um Ananias, que a sua vida foi... Claro que ele deve ter feito muito mais coisa, mas uma das coisas que ele mais fez, importante na vida dele, foi simplesmente ser usado por Deus para levar uma palavra para um grande Paulo. Amém? Nós não podemos desprezar isso. Deus conta isso. Deus contou tanto com isso que fez questão de registrar o nome dele na Bíblia. Para ver como que Deus gostou desse ato de fé de Ananias. Então você pode ser uma pessoa que está aqui congregando e você fica pensando, mas eu não tenho chamado para isso. Mas eu não sou pastor. Não precisa disso, irmão. O que Deus mais conta com você é a sua obediência naquilo que Ele está falando no seu coração dia após dia. É isso que Ele está mais vendo. É isso que vai fazer com que Ele registre seu nome. Aleluia. Você já é salvo. Seu nome já está escrito no livro da vida. Estou falando registre seu nome assim só para... falar no caso de Ananias também, amém? Agora esse outro Ananias aqui, ele foi cabeça dura. Capítulo 5 de Atos, versículo 1 a 4, no versículo 3 é que tem a palavra de conhecimento. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, versículo 3, Atos 5, 3 agora. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então Pedro, ele não sabia disso de uma maneira natural. Isso daqui foi sobrenatural. Ele não sabia que Ananias tinha reservado parte do dinheiro lá, porque ele viu isso. Não, foi o Espírito Santo que mostrou a ele. Conservando-os, versículo 4, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eita, que o negócio é sério, amém? Então, cuidado, irmãos. Isso é um temor para gerar nos nossos corações também. Nós não estamos mentindo para homens. Se você vive uma vida de duas caras, glória a Deus, eu creio que ninguém aqui vive, amém? Você não vive, mas se uma pessoa vive uma vida de duas caras, aqui na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra, ela não está mentindo para homens. Nada está encoberto aos olhos de Deus. É isso que eu estou falando, é esse coração, sabe, limpo, transparente, sabe, de você ter sempre se examinando o seu coração, de você estar com o seu coração corrigível diante do Senhor. É isso que conta para Deus, mais do que você fazer muitas coisas. É esse temor que nós devemos ter nas nossas vidas, irmãos. Não é para mostrarmos para as pessoas, não é para falarmos que somos muito espirituais, não, é esse coração limpo, puro, de que Deus pode contar com a gente, que a gente vai obedecer a Ele, de que independente de lugar que a gente estiver, nós vamos nos manter ali com o coração santo, temendo ao Senhor. Essa mensagem é uma mensagem que, apesar de ter sido um estudo, é para trazer temor aos nossos corações também, irmãos. De entendermos que nada está encoberto aos olhos de Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Ele está olhando para as nossas vidas e Ele conta conosco. Então o desejo dele, quando esses dons vão entrar em operação, é para que as pessoas sejam salvas, não para condená-las também. Para que elas se arrependam. Ele poderia, Ananias, ter falado, me perdoa! Mas eu já vi casos assim. Então eu falo, porque eu passei por isso. De às vezes você está com a pessoa e você está falando para ela, tal. E a pessoa pensa, pensa que está enganando Deus. Não é Deus, não é a pessoa que você está mentindo ali, mas Deus sabe. E é muito sério. Sim. É muito sério. Amém? Então, vamos ver uma vida poderosa nos dons do Espírito, buscando os melhores dons. Será que você pode se colocar de pé? Vamos orar.